Bom dia, quase uma boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu queria declarar abertamente a minha satisfação como promotora, como professora, como mulher, de estar neste evento promovido pela OAB. Gostaria de dizer que a OAB de São Paulo está fazendo história, está reconstruindo a história do nosso Estado. É uma gestão inclusiva, corajosa, e que trata de muitos temas que algumas pessoas não gostariam de falar. Aqui nós falamos de diversidade, de igualdade racial, de orientação sexual, discriminação e alienação parental. Qual é o meu lugar de fala? Eu, inicialmente, gostaria também de parabenizar todas as expositoras que me antecederam, a doutora Marina Gonçalves, a doutora Mônica Gama, agradecer a mediação e dizer que eu estou aqui, me sentindo múltipla. Meu lugar de fala é como promotora, de 22 anos de carreira, quase, professora, pesquisadora e também mulher. Porque nós somos mulheres nas nossas funções. E nós, assim como outras pessoas, também sofremos a influência e os desafios relacionados aos tempos atuais. O tema da minha apresentação é alienação parental e violência doméstica. Os dois lados da mesma moeda. E antes de iniciar a apresentação, eu queria dizer para vocês como é que eu ingressei nessa linha de pesquisa, como é que eu comecei a atuar de uma forma mais enfática em alienação parental. Há alguns anos, hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público, mas meu cargo é de promotora de justiça de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu trabalhava com a doutora Silvia, que é esposa do doutor Ricardo, numa vara de enfrentamento à violência contra a mulher. E nós atendemos uma advogada. Essa advogada, ela quase foi morta pelo marido. Ele literalmente abriu a cabeça dela com um instrumento na frente do filho. Após alguns anos, este homem hoje está condenado por lesão grave. E o que aconteceu com o filho que viu essa violência? Este menininho, que tinha poucos anos, acho que 4, 5 anos, tem muito medo do pai. Ele viu a mãe se esvaindo em sangue. Toda vez que é o dia de visita, ele passa mal, ele tem diarreia, ele tem consequências por uma questão óbvia. Uma pessoa que vê violência fica marcada. A violência não se esgota na mulher, a violência atinge todas as pessoas que estão lá. Apesar disso, ele é forçado a essas visitas, e ele tem medo. Ele é forçado, ele tem medo. Esse menininho, ela me trouxe o caderno recentemente, isso foi esse ano, tem um diário. Ele se corta, ele está com 10 anos, e fala em suicídio. Só fala em suicídio. A mãe tenta proteger o filho, e, apesar disso, ela é ameaçada o tempo todo de ser considerada alienadora, como se ela fosse a responsável pela rejeição do filho. Um outro caso, eu atendi essa semana, uma mãe em que o filho chegou com ferida no ânus. O IML concluiu que havia ferimento, inclusive na parte interna do ânus. Isso foi revertido. A mãe considerada alienadora, e a mãe não pode ver o meu menino, como ela diz. Vamos conversar um pouquinho sobre alienação parental, então. Esses são meus dados, Bom, porque a alienação, como dizem, colou, pegou. A lei de alienação parental normatiza um comportamento que faz parte da sociedade. As divergências fazem parte do nosso dia a dia, essa conduta de difamação, a alienação são comuns. E a lei, então, pega um comportamento que existe e transforma em patologia, inclusive com a possibilidade de um laudo. Quem é o criador da síndrome da alienação parental? Richard Gardner, um médico
que prestou depoimento favorável em mais de 400 processos de abuso sexual e se suicidou quando foi investigado por pedofilia nos Estados Unidos. Esse é o autor da síndrome da alienação parental que embasa a nossa lei. Gardner elenca quais seriam os sintomas da alienação parental. Dentre esses sintomas estão a campanha para denegrir o filho, a pessoa junto à criança, e etc. Vários sintomas. O raciocínio de Gardner é o de que, no momento da separação, surgem conflitos. E assim, ele diz em seus livros, as notícias, esses conflitos são tão severos que as notícias de violência e abuso sexual, em regra, são falsas. O que tem levado, na prática, na realidade, à aplicação da lei de alienação parental? Separação judicial. A criança rejeita o genitor. Aí, repetindo as palavras de Gardner, por um motivo banal ou frívolo. Alguém está alienando. Ao invés de se investigar o motivo da rejeição, a rejeição ela é multifatorial. Nenhuma criança rejeita os seus pais por um único fator. Se o pai é bom pai, a mãe pode falar o que quiser. O afastamento pode até ser temporário, mas ele retoma os vínculos, e etc. Então, com a lei de alienação parental, ao invés de se investigar a fundo o que acontece com essa criança, se investiga a mãe. Porque, com todo respeito, é sempre a mãe alienadora. Faça uma pesquisa no Google, qualquer buscador. Fotografias de alienação parental, imagens. Quem é apontada como a malvada alienadora? Sempre a mulher, sempre a mãe. Existe ainda uma situação mais severa, mais grave. A criança revela um abuso sexual. Por que no momento da separação? Porque ninguém conta uma violência quando mora com o abusador. Existem várias explicações. Uma outra explicação é a seguinte: os abusadores usam várias estratégias. Uma delas é dizer: se você contar para alguém, a mamãe vai ficar triste, a mamãe vai chorar, a nossa família vai acabar. No momento da separação, a criança sente que a família acabou, a mamãe já está triste. Então, aquela criança conta. Eu e a doutora Silvia, o doutor Ricardo, trabalhamos mais de 5 anos, todo dia da semana, fazendo denúncias de abuso sexual. Estupro de vulnerável. Não é fácil. O estuprador parece sempre um bom cidadão, se apresenta como um homem respeitador e está sendo difamado ou perseguido pela mulher. O que está acontecendo após a lei de alienação parental? A criança diz que foi abusada sexualmente. Isso aconteceu no momento da separação. O laudo é negativo. Gente, o laudo é quase sempre negativo. Estupradores e pedófilos sabem como não deixar vestígios. Eles têm uma preferência por atos que não deixam vestígios. E quando há uma relação sexual mais íntima, é a introdução do dedo e não do pênis. Normalmente não há vestígios. Se não tem prova, então a mãe é considerada alienadora. Eu estava comentando há pouco tempo, não se passa uma semana no meu trabalho, no núcleo de enfrentamento à violência, núcleo de gênero, que eu não atendo uma mãe que noticiou um estupro e perdeu a guarda do filho. Por que isso? Aqui tem algumas partes do livro de Richard Gardner. A gente tem que entender a base dessa teoria, o porquê isso está acontecendo, qual é a mensagem implícita dentro dessa teoria que embasa a nossa lei. Ele diz que o incesto não é ruim para as crianças. Na verdade, ele até cita Shakespeare, que nada é bom ou ruim, é o pensamento que o faz assim. Essa teoria de um estuprador, de um pedófilo, eu tenho esse livro de alguém que escreve
que a interação sexual entre crianças e adultos é positiva, é benéfica para a criança, embasou a nossa lei. A nossa lei, então, define a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança para que ela repudie um genitor. Um dos maiores problemas da nossa lei está nas formas exemplificativas de alienação parental. Vem lá no inciso 6, olha só. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, familiares ou avós. O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de alienação parental. Problemas relacionados à guarda, divórcio e alimentos sempre existiram e sempre vão existir. Por que o Brasil é o único país que tem uma lei? Porque outros países não permitiram uma lei como essa. No México, havia um dispositivo, um artigo da lei que falava de alienação parental. Essa mãe, de 3 filhos, tentava provar o abuso sexual das crianças. Ao final, ela foi considerada alienadora e perdeu a guarda das crianças. Houve um suicídio coletivo, o caso Mireia. Vocês podem pesquisar. Os pais dela tomaram remédio para se matar, veneno, e as crianças. Só a mãe dela sobreviveu. O que aconteceu no México depois disso? A lei foi revogada. No Brasil, nós temos inúmeros exemplos, inúmeros casos de mulheres cometendo suicídio, porque seus filhos foram entregues aos suspeitos de abuso sexual. E a nossa lei continua aqui. A síndrome da alienação parental, ela já foi repudiada no mundo todo. Na ONU, por exemplo, em 2016, 19 organizações de direitos humanos disseram que a síndrome, a SAP, é prática nociva. Perante a OEA, há uma recomendação que eu não entendo até hoje, porque ela não é seguida no Brasil, já que o Brasil é signatário da Convenção de Belém do Pará, que proíbe provas baseadas na síndrome da alienação parental. O CONANDA, que é o órgão máximo de proteção das crianças desse país, expediu uma nota pública sugerindo a revogação de dispositivos da lei de alienação parental. Interessante que o CONANDA usa as seguintes palavras, que as consequências dessa chamada síndrome perdem a razoabilidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre todos esses mitos a respeito da síndrome da alienação parental e as verdades. O que é mito que foi construído e o que é verdade, tá? Tudo com embasamento científico de pesquisa. Mito da falsa memória. Não existe falsa memória em abuso sexual. De onde vem essa ideia, essa falsa concepção? Na década de 80, nos Estados Unidos e Europa, começaram a ter os divórcios, então as notícias de abuso sexual. Foi uma avalanche de notícias de abuso que não se provaram, porque ninguém sabia trabalhar naquela época com todos esses casos de abuso sexual. Também, logo depois, houve uma lei de notificação compulsória que também aumentou os índices de denúncia. Então, começaram a surgir pesquisas científicas para entender o que estava acontecendo. Esses pesquisadores tentaram demonstrar que era possível criar memória falsa e ideias falsas. Mas eles faziam pesquisa, por exemplo, como andar no shopping, fatos como andar no shopping, andar de balão, ter se perdido. Além de os dados serem inconsistentes, girando em torno de 10%, 15%, nunca se fez pesquisa sobre abuso sexual. Aliás, os pesquisadores, eu fiz um curso de especialização na Croácia, que tem um Instituto Internacional de Vitimologia, os pesquisadores dizem o seguinte: as crianças repudiam a ideia de acusar um genitor. E
todas as pesquisas científicas mais atuais dizem: não se pode comprovar a falsa memória em abuso sexual. Ao contrário, o abuso sexual dentro de casa, ele se repete. Então, a memória, ela fica consolidada a respeito daquele fato. Nenhum pai abusa o filho uma vez só. Nenhum padrasto abusa da criança uma vez só. Isso há uma progressão nesse contato. E essas sensações, esse trauma ficou muito presente na memória da criança. Aqui, ó, só uma citação de estudiosos de que são inconsistentes as conclusões de que é fácil criar memórias falsas da infância. Nossa revisão indica que a maioria dos participantes, olha só, é muito diferente do que se fala no Brasil. São resistentes às sugestões que lhes são dadas, apesar das tentativas de fazê-los lembrar, uso de imagens, etc. Mitos, então, e verdades. Que há um mau uso da Lei Maria da Penha pelas mulheres porque elas se retratam. Verdade. As mulheres se retratam no mundo todo. Esse é o padrão de uma mulher violada. Ela noticia o fato e logo em seguida se retrata, em razão da síndrome do desamparo aprendido. Mito. As mães influenciam as crianças para mentir, e Gardner dizia isso expressamente. Verdade. Os índices de alegações falsas é inferior a 0,2%. Aqui tem as estatísticas, tá, dos Estados Unidos e Espanha. Todas elas estão no livro, nos artigos, nas obras da Maria Clara Sotomayor, que é ministra da Suprema Corte de Portugal. Mito. A síndrome da alienação parental protege a família. Verdade. No mundo todo, já se denunciou que a síndrome da alienação parental coloca em risco a família. Fornece uma estratégia pronta para abusadores e homens acusados de violência. Se vocês derem uma olhada nos processos criminais, vocês vão ver. A primeira defesa de um abusador sexual é isso, alienação parental. A primeira defesa de um homem que agride a mulher é isso, alienação parental. Mas não é só no Brasil, no mundo todo. Mito. Esse é um mito muito importante, a gente desmistificar. Se a criança se retrata, o abuso não aconteceu. Verdade. Em regra, o abuso aconteceu e a criança não suporta a pressão e o sofrimento. Há estudos científicos, um deles é a síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual, para explicar o porquê as crianças noticiam o estupro e se retratam. E é isso que a gente vê no fórum dia a dia, toda hora. A criança noticia e volta atrás, embora o fato tenha acontecido. Mito. Mas a síndrome da alienação parental, ela é aceita no mundo todo, é aceita nos tribunais. Verdade. Nos Estados Unidos, né, onde nasceu a síndrome da alienação parental, a Suprema Corte negou a validade científica em vários precedentes. Mito, a validade científica da SAP. A SAP, síndrome da alienação parental, foi rejeitada expressamente pela Associação de Psiquiatria Americana, rejeitada expressamente pela Associação Espanhola de Psiquiatria, não consta do Manual de Doenças e Transtornos Mentais e é rejeitada por pesquisas científicas. Mito. Mas a comunidade científica aceita a síndrome da alienação parental. Os doutrinadores estudiosos do mundo todo, né, os que têm esse olhar para as crianças e para as mulheres, repudiam a SAP. Mito. A alegação de estupro em um momento de divórcio é falsa. Há vários enfrentamentos, vários argumentos relacionados a essa questão, mas a principal crítica que se faz a Gardner é: ele coloca em suspeita a palavra da criança e da mulher antes de se apurar
o fato. Tá? Antônio Escudeiro Nardes, que é presidente da Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, diz exatamente isso. Em vez de se investigar as causas de rejeição, a SAP assume que as alegações de estupro ou abuso sexual são falsas. Mito. A alegação de estupro surge para prejudicar o homem ou conseguir uma vantagem patrimonial. Eu já havia mencionado, a criança revela o estupro, o momento do divórcio, que é quando ela consegue, quando ela se sente segura, quando ela sai da esfera de manipulação do abusador. Mito. Aliás, esse mito é impressionante como ele vem presente nos laudos periciais. Né? Na verdade, quando uma mulher noticia abuso sexual da criança, se a prova não for gigantesca, ela é considerada alienadora. Aí o laudo vem e diz o seguinte: a criança repudia o pai. Se a criança repudia o pai, a mãe manipulou a criança. Ou a criança não repudia o pai. Então a mãe está mentindo. Ou seja, de uma forma ou de outra, nessas avaliações, quando as mães noticiam violências, com muita frequência elas estão sendo consideradas alienadoras. Então, se a criança não repudia o agressor, é porque não aconteceu estupro. Algumas crianças têm medo, algumas crianças repudiam, mas muitas crianças não entendem que é abuso. Elas não entendem que se trata de estupro. E nem sempre o abusador pratica atos que causam dor. Então, às vezes, elas têm um afeto em relação àquele parente. Mito. Eu já ouvi de profissionais que atuam no sistema de justiça. As denúncias de estupro são sempre falsas, o laudo é negativo. Em regra, os estupradores não praticam atos que deixam vestígios. A penetração é rara, acontece em 7 a 10% dos casos. E a gente tem que falar aqui, porque nós estamos numa casa de advogados, que há grupos na internet de abusadores, que eles compartilham entre si a dosagem de remédio, pais, inclusive, grupos de pais, para dar para a criança, e remédios que cicatrizam rapidamente. Abusadores sabem como estuprar sem deixar vestígio. Mito. Se o inquérito foi arquivado, o réu foi absolvido, ele é inocente, a mãe mentiu. Verdade. No nosso país, há o princípio do indúbio pro réu. Não havendo provas, indícios, o inquérito é arquivado, mas ele pode ser desarquivado. Não havendo provas, o réu é absolvido por falta de provas. Essas são situações de dúvida. Ou seja, não se pode apontar o pai como estuprador, mas também o abusador não se pode dizer que a mãe é mentirosa, se o fundamento da absolvição foi falta de provas e não inexistência do fato ou reconhecimento de que o réu não praticou. Para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é o agressor de mulheres, quem é o abusador e por que ele convence tanto. Ele é o bom cidadão. Ele é a pessoa acima de qualquer suspeita. Opa. Christiane Sanderson, falando dos abusadores. O fato de eles parecerem pessoas normais e assim se comportarem, criam laços de confiança com os adultos. Não parecem esquisitos, diferentes ou estranhos. E justamente por não se portarem de maneira suspeita e anormal, fica mais difícil identificá-los. E se torna mais fácil para eles escolher os pais, filhos e ganhar a sua confiança. Como eu mencionei para vocês, eu trabalhei anos e anos, com muitos casos de abuso sexual, e os homens que chegavam até nós eram jovens, bonitos, senhores idosos, com dificuldade de locomoção, homens comuns. Não existe estereótipo de abusador. Quem vê cara, não vê violência. Como é que isso influencia nos processos? Negativamente. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos de absolvição.
Processo 1. O réu manipulou a vagina da criança. A criança diz: ele enxugou minha perereca com a mão sem toalha e ficou perguntando se ela gostava. Absolvição, porque o juiz entendeu que a avaliação da equipe multidisciplinar não foi conclusiva. Processo 2, 13 anos a menina. Ela descreve conjunção carnal e confirma os atos em juízo. Absolvição por exame sexológico negativo, o que é regra, e existência de conflitos familiares. Processo 3. O réu praticou atos libidinosos com 2 enteadas, uma com deficiência. O laudo sexológico foi negativo. O juiz absolveu porque as vítimas moravam no mesmo quarto e uma testemunha que estava na casa não presenciou. Então, eu gostaria, então, de terminar dizendo o seguinte: por que insistir em uma lei que está colocando em risco as nossas mulheres e crianças? Se o mundo todo soluciona conflitos familiares sem colocar em risco mulheres e crianças, por que nós temos que insistir nessa lei? Por que não buscar outras soluções que assegurem a convivência entre pais e filhos, mães, mas sem já se automaticamente desconfiar? Essa é uma conscientização difícil. A lei de alienação parental se tornou patrimônio nacional. Para eu chegar a essas conclusões, eu estudei muito e pesquisei muito, porque eu também achava que ela era positiva para o nosso país. Mas o meu convite para essa casa do saber é: vamos buscar outras soluções? Vamos defender efetivamente as mulheres e as crianças do nosso país? Obrigada.